E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nelson Bisaggio, fisioterapeuta esportivo, corredor amador, e esse é o seu canal Corrida Sem Lesão. Já há algum tempo vem sendo muito debatido a necessidade de se alongar ou se aquecer antes da atividade. Mas quais seriam os fundamentos fisiológicos que embasam isso? Ficou curioso? Então, enquanto você deixa o seu curtir aqui embaixo, eu volto para te falar depois da vinheta. É uma dúvida muito comum a todo corredor se ele deve se alongar ou se aquecer antes da atividade física. E qual seria a melhor forma de fazer? Pensando nisso, nós trouxemos esses dois artigos científicos que fizeram uma revisão da bibliografia, tentando elucidar justamente os princípios fisiológicos que justificariam o aquecimento ou alongamento antes ou depois da atividade física, e se eles seriam de fato benéficos ou não. Vamos começar falando aqui sobre o alongamento, que é a parte que gera normalmente mais polêmica no pré-exercício, se deve ou não alongar. Bom, a gente sabe que o fato de alongar, ele aumenta o número de séries dos sarcômeros. Sarcômeros são as menores unidades contráteis do músculo. O fato dessas unidades contráteis se contraírem gera a contração muscular. Então, a gente alongar, a gente aumenta o número de sarcômeros em série, que é um fator preventivo. Acontece que os estudos nos mostram, e vai estar aqui na descrição esses dois artigos, que o fato de alongar antes da atividade física geram dois fatores prejudiciais, que é a perda de potência e a perda de força. A potência ela é em torno de 2 a 5%, e a perda de força de 4 a 30%. Um outro fator que ainda precisa de um pouco mais de estudo, mas que já tem algo apontando, é que de 2,8 a 3,2% de diminuição na resposta neurológica do músculo. Ou seja, o músculo precisa de mais tempo para gerar uma contração. Isso no alongamento imediatamente antes da atividade física. Ele é prejudicial. Só que após a atividade física, em atividades de longa duração, de grande exigência muscular, como meias maratonas, ciclismo de longa distância, pelo fato de ter grandes repetições, grandes períodos de contração muscular, um leve estiramento do músculo após a atividade não é o fato de alongar, é o fato de ter um leve estiramento, ele previne encurtamentos musculares, sendo um fator preventivo, já que o músculo apresenta um estado ótimo de contração. Ele não pode estar nem muito alongado e nem pouco alongado. Um outro fator que chama a atenção é que para um alongamento ser mais efetivo, ele demanda de certa temperatura do músculo. O músculo necessariamente ele deveria ser aquecido antes de ser alongado, o que nos remete ao outro tema desse nosso vídeo, que é o aquecimento muscular. O aquecimento muscular se dá de duas formas, ativa e passiva. A forma passiva é quando a gente pega alguma coisa que gera calor e acrescenta aquele calor ao tecido muscular. Pode ser através de uma massagem, uma manta térmica. A gente vai pegar alguma coisa e vai aquecer aquele músculo que vai ser exigido. Essa é a forma passiva, é a forma menos praticada no meio esportivo, mas que existe, tem sua finalidade principalmente no meio clínico. Já a forma ativa, ela se dá de duas formas também. Ela se dá de forma global e de forma específica. A forma global é quando a gente vai gerar calor corporal, principalmente nos músculos que vão ser exigidos, mas gerando movimento no corpo inteiro. Então, uma pessoa que vai malhar perna numa academia ou que vai malhar braço, ela não precisa necessariamente gerar aquecimento naquele outro grupamento que não vai ser trabalhado. Então, se eu vou malhar braço, não tem necessariamente importância eu fazer um aquecimento de perna, já que o meu foco é braço. Então, eu vou fazer um aquecimento específico aos braços. Na corrida, a gente deve fazer um aquecimento em torno de 30 minutos, que comece lento, vá progredindo em intensidade, passando de global para específico. Então, iniciaríamos
fazendo movimento com todo o corpo, de forma gradual, na questão da intensidade, e passando a específico, para aqueles grupamentos que vão ser mais exigidos na corrida. Vamos falar um pouquinho aqui agora da temperatura corporal. Nosso corpo funciona em média entre 36,5 graus e 37 graus Celsius. Quando a gente começa uma atividade física, para cada grau que nossa temperatura corporal sobe, aumenta em 13% nosso metabolismo energético. Nosso corpo oferece mais energia para que a atividade física continue. Para cada 2 graus que a temperatura corporal sobe, aumenta em 20% a velocidade de contração muscular. Então, nosso corpo ele gera mais capacidade de gerar uma contração muscular. Além disso, o nosso metabolismo de forma global se acelera. E isso se reflete em aumento do débito cardíaco. O coração passa a bombear mais sangue. O corpo passa a direcionar o sangue para os músculos que estão envolvidos naquela atividade. Melhora a oferta de oxigênio. A hemácia libera a molécula de oxigênio para o músculo com mais facilidade. Além disso, focando a temperatura no alongamento, entre 20 e 30 graus, a gente precisa de 3 vezes mais tração para gerar um alongamento. Entre 38,8 graus e 41,6, a gente tem uma condição ótima para gerar um efeito plástico do músculo. O que seria isso? A gente faz o estiramento do músculo e o músculo não retorna à sua condição inicial. A gente consegue, de fato, ganhar distensibilidade muscular. Só que tem um porém nesses dois fatores, tanto do aquecimento para a atividade física, quanto do aquecimento para o ganho de amplitude muscular, para o ganho de alongamento, que são 43 graus Celsius. A partir dessa temperatura, o corpo entra em sofrimento, ele começa a perder células, ele começa a morrer as células. Isso é um estado que a gente não quer. Então, a gente quer um aquecimento, mas a gente não quer um sobreaquecimento. Então, o limite, e toda mãe sabe quando a febre de criança começa a chegar em 41, 42, é correr para o médico. Até aquele 41, o corpo está produzindo mais metabolismo para combater a causa da febre. No caso de uma atividade física, o corpo está suprindo o organismo com toda a demanda metabólica de oxigênio, de nutrientes, para que ele mantenha aquela atividade física. Então, o que a gente consegue ver desses dois artigos aqui é que alongamento antes da atividade física não previne lesão. Alongamento com uma certa moderação, no estirar do músculo após a atividade física, é benéfico, já que ele evita um encurtamento que pode futuramente gerar uma lesão. Então, ele tem um fator preventivo. Aquecimento antes da atividade física é altamente recomendável. É um fator preventivo de lesão. E vale também citar a possibilidade de fazer um desaquecimento muscular, já que a quantidade de nutrientes, de sangue, a pressão sanguínea, se parar abruptamente a atividade, vai ter aquele impacto na célula. Não tem muito estudo ainda sobre isso, mas vale ressaltar. Um pequeno desaquecimento é aconselhável. Não tem estudo que fale que é preventivo, que não seja preventivo, mas vale a pena. Tá ok? Bom, galera, era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Esperamos que tenham gostado. Se curtiu, deixa aqui embaixo seu joinha. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Siga a gente nas nossas redes sociais. E lembre-se, estamos juntos nessa. Mais uma vez, meu nome é Nelson Bisagio, fisioterapeuta esportivo, e o nosso desejo é que todos tenham sempre uma corrida sem lesão. Um forte abraço, fui!